Olá, conservadores! Meu nome é José Augusto Oliveira e eu sou um conservador. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu falarei sobre o MBL, Movimento Brasil Livre, que após a publicação de um vídeo se revelou um verdadeiro cavalo de Troia. Enquanto isso, vai clicando no joinha e se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal clicando na imagem verde e amarela aqui embaixo, em um dos cantos do vídeo, ou clicando em inscrever-se. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Me aguarde só um pouquinho que retorno após a vinheta. Segundo a lenda, o cavalo de Troia foi uma arma de guerra usada pelos gregos contra os troianos. Vamos contextualizar. Os gregos estavam em guerra contra os troianos. Troia era uma fortaleza. Era impossível você invadir a cidade. E para que os gregos pudessem ter vitória contra Troia, era necessário que Troia fosse invadida e fosse dominada, conquistada, destruída. Tá certo? Então eles pensaram no seguinte: olha, como que nós iremos invadir Troia? Como nós iremos conquistar aquela cidade? Tiveram uma grande ideia: vamos fazer um grande cavalo. Esse cavalo vai ser um cavalo de madeira, oco, onde nós colocaremos os soldados gregos dentro daquele cavalo. E quando nós apresentarmos esse cavalo aos portões da cidade, e quando o rei pegar o cavalo e levar o cavalo para dentro da cidade, nós poderemos então aplicar o nosso plano de conquistar a cidade. E assim aconteceu. Fizeram um grande cavalo, um cavalo oco. Os gregos entraram, os soldados gregos entraram, ficaram escondidos dentro do cavalo, e aquele cavalo foi levado até os portões da cidade de Troia. Bem, o rei então olhou aquilo e abraçou aquilo, ou seja, encarou aquilo como se fosse um presente, uma honraria. Então ele fez o quê? Pegou o cavalo e levou o cavalo para dentro da cidade. Então, logo depois, os soldados gregos que estavam dentro do cavalo saíram do cavalo, tomaram as sentinelas, renderam as sentinelas, abriram os portões da cidade de Troia para que outros soldados viessem e matassem tudo e conquistassem a cidade. Essa foi então a história, do cavalo de Troia, a origem dessa expressão, cavalo de Troia. Bem, no mundo moderno, nós temos aí essa alusão a essa história, essa lenda, com um vírus chamado cavalo de Troia. Esse vírus tem a característica de entrar furtivamente no seu sistema operacional, no seu HD. Ele vem através de coisas que você abre no seu computador. É uma imagem que você recebe, um e-mail que você vai abrir, qualquer coisa que você abra, qualquer coisa que você dá acesso de entrada para o seu computador. Esse vírus, ele vem escondido por trás desses arquivos. Então ele entra no seu computador e fica lá, destruindo o seu computador de maneira sutil. Então você começa a perceber que o seu computador não está funcionando bem, os arquivos começam a ser corrompidos, ele começa a ficar lento, ou seja, uma série de problemas começam a acontecer no seu computador em virtude desse vírus chamado cavalo de Troia. Bem, nós podemos aplicar essa expressão cavalo de Troia a qualquer pessoa que é bem recebida por você. Você a recebe bem, ela passa a ser considerada sua amiga, ela anda com você, ela come com você, ela é a sua companhia, mas interiormente ela não quer o seu bem. Interiormente ela tem outras intenções com você. É o tipo de pessoa que o coração dela não está com você e
no escondido, ou seja, onde ninguém vê, ela está falando mal de você, ela está tramando coisas contra você, ela faz alianças com seus inimigos, ela está constantemente aí tentando minar você, ela não é honesta com você, ela não é sincera com você. Essa é a expressão do cavalo de Troia. E o que isso tem a ver com o movimento Brasil Livre? Bom, tudo. Até o momento, todas as pessoas que eram inscritas no canal do MBL acreditavam que o MBL estava de acordo com o governo. Acreditavam que o MBL caminhava de mãos dadas com o governo, porque a base de sustentação do governo é conservadora. E muitos inscritos do MBL eram conservadores ou de direita. Então as pessoas acreditavam, se inscreveram no canal, inclusive eu, e acreditavam que o MBL de fato estava caminhando com o governo, com as pautas, com todo um projeto para transformar o país, para de fato deixar o país sair de toda esses problemas, né, que foi deixado pela administração passada. Não precisamos discutir, para levar o país para um patamar maior, patamar, né, superior, pelo país, pela nação, pelo povo brasileiro. Então, todos nós considerávamos o MBL como aquele que estava junto conosco. Porém, o MBL, então, publica um vídeo, uma live, onde ele, de fato, se manifesta completamente avesso, né, avesso ao governo, com palavras, de fato, grosseiras, não só contra o presidente, mas contra as pessoas que apoiam o presidente, contra a sua base conservadora, né? Considerando os apoiadores de Bolsonaro como mongóis, como pessoas que não têm, que são idiotas, que são, considerando o próprio presidente como mongol, chamando todas as pessoas envolvidas nessa manifestação do dia 26 como pessoas que têm intenção de golpe, né, com ação autoritária, sugerindo que o presidente renunciasse ou se suicidasse, ou seja, falando coisas extremamente arrogantes, ofensivas, não só ao presidente, mas também a toda a base que sustenta o presidente. Bom, isso é de se esperar. Se fosse de PT, se fosse da esquerda, isso é normal. Ser criticado, a crítica, ela é normal, porque nós estamos de um lado, e o PT, a esquerda, está de outro lado. E claro que eles vão criticar da maneira mais intensa, da pior maneira, qualquer coisa que o governo faça. Mas que o MBL se comportar como uma esquerda, como o PT, dentro da base conservadora, isso daí foi considerado por muitos como uma traição. Ou seja, essa turma está se revelando que eles de fato não estão com o governo, não estão com os conservadores, não estão com aquilo que nós entendemos, eles estão descolados. Eles, de fato, aquele vídeo foi uma prova de que o MBL já rompeu com o governo há muito tempo, rompeu com a base conservadora do governo há muito tempo. Não se trata simplesmente de críticas, não se trata simplesmente de posicionamentos ou de críticas construtivas, mas se trata de fato de um ataque ao governo, um ataque à base que sustenta esse governo. Então, o MBL foi considerado então como aquela alusão, né, ao cavalo de Troia, a história do cavalo de Troia, ou seja, foi bem recebida pelo movimento, pelos conservadores, foi considerado como aquele que estava junto com os conservadores, quando na verdade, interiormente, o movimento Brasil Livre não se mostrou de fato, quem realmente é. Quem realmente é. E isso não foi uma coisa que disseram contra eles, mas eles mesmos disseram isso. Tanto é que a live que eles colocaram no ar, automaticamente depois foi removida. E a pergunta é, por que foi removida? Por que então o MBL não coloca essa live de novo?
expondo qual é o verdadeiro pensamento que ele tem em relação ao governo, em relação à política, em relação ao país, em relação à base conservadora que sustenta o governo. Por que então eles removeram? Eles removeram porque eles perceberam que fizeram alguma coisa muito doida. Fizeram uma grande besteira. E não tem como agora, né, depois da imagem arranhada, tentar dizer que eu disse aquilo, mas não queríamos dizer aquilo. Quando na verdade está tudo exposto. Tanto que estão expostos que foi removido. Então a minha sugestão é que o MBL, para tentar esclarecer, coloque a live de novo, exponha tudo aquilo que vocês falaram, né? Eu acho que a gente tem que se manifestar e encarar os nossos erros, né? E uma forma de o MBL encarar o seu erro é colocando a live de novo para que as pessoas possam, de fato, perceber e ver. Muitas pessoas viram, né? E eu, inclusive, vi a live, né? Vi a maneira arrogante como as pessoas que estavam falando ali se relacionavam com o governo, tão arrogantes, que falavam coisas em relação à base conservadora, em relação ao governo, de maneira tão arrogante, tão chula, tá? E desafiando ainda, ó, se você não gostou, pode ir embora, pode sair, tá certo? Então, as pessoas viram aquilo e perceberam, olha, para aí, ele não está conosco, vamos sair. E isso que aconteceu. O MBL, eu não sou uma pessoa de tamanho conhecimento sobre essas questões de inscrições, ou seja, se já houve um caso semelhante como o que está acontecendo com o MBL, perdendo inscritos todos os dias. Ou seja, todo dia, se você for no site do MBL, você vai perceber que eles estão perdendo inscritos. Até a live, eles tinham mais ou menos 1.500.000 inscritos, um pouco mais de 1.500.000 inscritos. Até ontem já tinham perdido mais ou menos 200.000 inscritos. Hoje já está em 1.300 e alguma coisa. Já está caminhando para... Vai caminhar. É uma contagem regressiva para aquilo que o MBL é. Vai a cada vez mais reduzindo o número de pessoas que confiavam no MBL. O MBL agora está sendo desidratado. Está sendo sendo reduzido a uma posição que eles mesmos construíram, que eles mesmos revelaram. Né? Isso que está acontecendo com o MBL. Bom, segundo algumas pessoas, o MBL, né, não se assustaram com o posicionamento do MBL, porque o MBL já há muito tempo sempre se revelou contrário a Jair Messias Bolsonaro, contrário a toda aquela pauta conservadora de direita que Jair Messias Bolsonaro encarnava, digamos assim. Né? E nas eleições ficou muito claro em relação a isso. No primeiro turno, o MBL não apoiou, mas o Kim apoiou ou votou em Alckmin, ou seja, que era a expressão do Centrão. O Centrão, que de fato representa a velha política, é toda a articulação que sempre levou o Brasil para a posição que ele está hoje. É na articulação, através de conchavos, através de chamados mecanismos de negociações, é que o Brasil está como está hoje. E o Centrão, né, encarnado na figura de Alckmin, representa isso. Então, o que aconteceu? Você tinha um candidato, né, que tinha força popular com ele e as redes sociais, que tinha um tempo de TV de 8 segundos, tá? Contra 3 vezes mais ou 4 vezes mais o tempo de TV, né? Ou seja, Alckmin tinha mais tempo de TV e Alckmin também tinha mais dinheiro, enquanto Bolsonaro tinha menos de 2 milhões de reais de investimento para a campanha, porque ele rejeitou o fundo partidário, né? O Centrão, na figura de Alckmin, tinha 1 milhões e tinha um tempo de TV absurdo. Ou seja, a expectativa era que assim que a máquina começasse a rodar, Bolsonaro seria esmagado, destruído, porque milhões estavam sendo injetados nessa máquina e tempo também. Tanto é que Alckmin fez uma campanha profunda para atacar Bolsonaro em relação a fascismo, em relação a racismo, em relação a autoritarismo, em relação a qualquer tipo de coisa, a violência, ou seja, tentou de tudo para barrar Bolsonaro. O que aconteceu? Bolsonaro conseguiu avançar, se estabelecer,
passou, ganhou as eleições, ganhou o primeiro turno, foi para o segundo turno com Haddad. Com isso aí, você desde o início da campanha de Jair Messias Bolsonaro, começou a desenvolver-se uma chamada onda conservadora. E nessa onda conservadora, muitos começaram a surfar, inclusive o MBL. Então, no primeiro turno, ele não se posicionou. Já no segundo turno, ele se posiciona e diz, vou votar em Bolsonaro. Porque, logicamente, você poderia vislumbrar uma vitória de Bolsonaro, mesmo que fosse apertada, mas uma vitória. É uma questão óbvia, né? A maneira como o povo, apoiando o Bolsonaro, ele conseguiu, de fato, estar muito bem posicionado. E o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Bolsonaro ganha as eleições, o Movimento Brasil Livre agora vai para um outro patamar, tendo a marca MBL sendo mais fixada na mente das pessoas, mais propagada, tá certo? E muitos membros do MBL foram aí para a vida política, conseguiram se eleger. Então o MBL saiu muito fortalecido, digo, muito bem na parada, digamos assim, com os conservadores, com as pessoas que apoiavam. Até o momento, então, iniciou-se ali, como a gente imaginava, um casamento, uma relação de fato significativa entre a MBL, Bolsonaro e os seus eleitores. Só que a live revelou que tudo isso aí não passou de fachada. A live revelou, aquele vídeo que eles publicaram e depois tiraram, revelou que o MBL não está com o governo, o MBL está buscando a sua própria legenda, está buscando os seus próprios interesses, que não são interesses daqueles que apoiam Jair Messias Bolsonaro, daqueles que, de fato, têm uma visão de Brasil completamente diferente das coisas que estavam no passado. E isso que aconteceu. Então, para aqueles que já vinham acompanhando o MBL, aqueles que já estavam, de fato, tinham uma visão muito crítica em relação ao MBL, para eles, essa live só revelou aquilo que eles já vinham há muito tempo falando em relação ao MBL. É dúbio, MBL que não se posiciona, que se posiciona, quando se posiciona a favor dos seus próprios interesses e não a favor do governo, e não a favor daquilo que os conservadores apoiam. Então, toda aquela live, ela foi uma crítica daqueles que estavam sendo convocados para a manifestação, dizendo que a manifestação era para tomar o Congresso, era para fechar o Supremo Tribunal Federal, coisa que em nenhum momento foi ventilado isso, dizendo que a pauta era autoritária, dizendo que não é assim que as coisas acontecem, Ou seja, o movimento, além de começar a propagar uma coisa que não foi verdade, entrou em várias contradições, E é isso que aconteceu. Então, todas as pessoas que de fato são conservadores, estavam no MBL, estão saindo. E aqueles que ainda não saíram, saiam. Porque o MBL não tem nada a ver com o governo. O MBL rompeu com o governo. O MBL de fato, não está juntamente com os conservadores, com os de direita, naquilo que nós entendemos enquanto povo brasileiro. Queremos algo novo, não queremos conchavos, não queremos apoio de centrão, queremos alguma coisa nova, e foi para isso que nós elegemos Jair Messias Bolsonaro, tá certo? Bem, depois dessa live, nós tivemos aí o Arthur do Mamãe Falei, tentando justificar as coisas, tentando, mas a justificativa dele não colou, Ele em nenhum momento começou a pontuar e falou profundamente o que aconteceu naquela live, Uma das coisas que o Mamãe Falei deveria fazer era colocar a live de novo, e deixar as pessoas tirarem sua conclusão. Muitos já tiraram, mas coloca a live de novo, porque a live foi tirada. A maior prova está na live. Deixa a live e cada um vai seguir sua própria consciência. Ou seja, eu vi a live toda e vou decidir se eu fico ou não com o MBL. Coisa que não aconteceu, a live foi removida e agora Arthur Mamãe Falei está fazendo lives, buscando de fato justificar, quando na verdade ele deveria fazer um pedido de desculpa, pelas besteiras que foram faladas naquele vídeo, naquela live. Deveria sim fazer isso, ao invés de tentar ficar justificando aquilo que é injustificável. Todo mundo viu a live, as pessoas viram, perceberam que de fato aquilo dali foi extremamente arrogante, um desrespeito não só para os apoiadores de Bolsonaro, como também para com o governo. Você não tem como agora você querer justificar e dizer não foi bem aquilo que eu quis dizer.
Eu quis dizer coisa diferente, eu quis, aquilo não foi mal interpretado, e agora pior ainda, tentando calar as pessoas, querendo processar as pessoas por calúnia, por mentira. Na verdade não, quem criou tudo isso foi o MBL. Quem criou todas essas coisas, ou seja, a lama, ou seja, a areia movediça que vocês estão afundando, ela foi elaborada por vocês mesmos. Quando vocês publicaram uma live e depois logo retiraram essa live, vocês mesmos perceberam que essa live era completamente absurda. Vocês fizeram uma besteira, né? Ao invés de ficar se justificando, querendo, não, agora não é bem assim botar panos quentes, reconheça o erro, peça desculpa às pessoas, tá certo? Para ver se no futuro as pessoas de fato vão retomar a confiança em vocês. Eu peço que vocês vão às manifestações. Se você vá à sua cidade, procure alguém que está organizando, que esteja organizando essas manifestações. Procure alguém que esteja lá organizando as manifestações, tá? Eu estou na minha cidade, eu sou de Campos do Goytacazes, certo? Então eu vou me associar à Direita Campos, cujo o presidente é Vander, tá certo? Juntamente com a UF Livre, nós estaremos aqui na cidade de Campos do Goytacazes, na Praça do Saco, às 10 da manhã. Tá certo? Então, se você não é de Campos do Goytacazes, se associe a alguém da sua cidade para ir às manifestações do dia 26, para de fato se engajar em relação a isso. Vá com a camisa verde e amarela, como essa daqui, tá? Vá com a camisa verde e amarela, mostrando mais uma vez o seu patriotismo, mostrando mais uma vez a sua disposição para mudar as coisas, mostrando mais uma vez que você está aí disposto a ir às ruas com o objetivo de aprovar, com o objetivo de fazer acelerar a reforma da Previdência, a CPI da Lava Toga, a aprovação do pacote anticrime de Sérgio Moro, tá? E a PEC 870. São essas 4 pautas que estarão sendo aí trabalhadas nas manifestações. Então eu espero vocês lá, se mobilizem, né? Faça alguma coisa, vá às ruas, porque é indo às ruas que nós seremos ouvidos, ok? Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, se inscreva no canal, clicando na imagem verde e amarela aqui embaixo em um dos cantos do vídeo, ou clicando em inscrever-se. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, e é só isso, e obrigado por tudo, e Deus abençoe.